E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, hoje é dia 25 de setembro de 2023 e nesse vídeo nós vamos falar sobre os verbos na língua portuguesa, né? Nesse vídeo, pessoal, eu não irei mostrar conjugação por conjugação de cada verbo, não. Eu deixarei aqui na descrição um dos inúmeros links que você pode encontrar aí internet afora com conjugações detalhadas, ok? Mas nós vamos estudar, analisar os modos verbais e tudo mais, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Os tempos verbais, eles se classificam quanto ao modo, a forma e o tempo, né? Bem, como que funciona isso? No caso do modo verbal, nós temos aí o indicativo, né, que indica o quê? Indica realidade, certeza, fato, né? Eu estudo, eu sempre estudo. Ótimo, né? Isso é uma realidade. Subjuntivo já é uma possibilidade ou uma dúvida. Talvez eu estude amanhã. Ou quando eu puder, tal, né? Se eu tivesse, e assim por diante. Imperativo indica uma ordem ou um pedido, ok? Muito bem. Quanto à forma, pessoal, nós temos infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo é sempre o verbo sem conjugar. Infinitivo do verbo estudar, estudar. Infinitivo do verbo comer, comer. E assim por diante, ok? O particípio, ele tem a terminação ado, edo e ido. Por exemplo, lutado, comido. Por exemplo, com né? Eu posso pegar aí exercer, exercido e assim por diante. Aqui muito interessante, pessoal, tem uma situação que cabe aqui um adendo, né? Nós temos na língua portuguesa os verbos que têm aí uma situação a mais, né? Com relação aqui ao particípio, né? São os verbos que a gente vai chamar, deixa eu ver aqui se eu tenho uma... são os verbos chamados abundantes, ó, coloquei aqui. Aqui tem uma lista, ó. Vou colocar aqui, você dá um print. Opa, um print aí na sua tela, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso. Então, esses verbos abundantes, pessoal, o que acontece? Eu posso combinar esse particípio com o verbo ser ou com o verbo ter, né? Então, quando eu uso com o verbo ter, por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo aceitar. Opa, escrevi errado. Vamos voltar de novo. Por exemplo, o verbo aceitar. Então, eu posso pegar, ele tinha aceitado. Agora, ele foi aceito. Então, esses verbos abundantes, eles permitem essa variação, essa flexibilidade no particípio, ok? E o gerúndio, pessoal, é o ando, endo, indo, lutando, comendo, rindo e assim por diante, tá bom? Muito interessante aqui também, uma coisa que vale a pena que a gente destacar, o verbo ele tem um radical. Radical, por exemplo, eu vou pegar o verbo cantar, né? Cantar. O meu radical é o cante. Por quê? Porque toda conjugação que eu pegar desse verbo não vai alterar. Por exemplo, eu cantei, tu cantaste. Repare que esse radical cante permanece. Esses verbos que têm um radical fixo, eles são chamados de regulares. Okay? Regulares. Já aqueles que não têm esse radical sempre fixo, nós vamos chamar de irregulares. Ok? Por exemplo, ir, né? Eu fui. Repara, mudou totalmente, você não tem um radical. Ok? Continuando, tempos verbais, né? No indicativo nós temos o presente, né? Expressa um fato atual. Eu estudo nessa escola, é uma rotina sua, é um fato que não está necessariamente acontecendo agora, nesse exato instante, mas é a sua realidade atual. Né? No caso aí do nosso verbo, que eu peguei como exemplo aí, o estudar nessa frase, né? Pretérito imperfeito, ou seja, era um fato que ocorria num momento anterior ao atual e que não foi terminado, ok? Ele estudava aqui, aconteceu mais de uma vez no passado e pode não ter sido completamente terminado também, ok? Já o pretérito perfeito é o contrário,
né? Ele ocorreu no momento anterior ao atual, foi terminado, acabou. Ok? Ele estudou aqui. Né? Independentemente de você ter ou não um complemento de tempo específico. Já o pretérito mais que perfeito, que é um linguajar, né, pessoal, que não é, assim, digamos, coloquial, né, entre nós. A gente vê mais realmente na norma culta. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Olha esse exemplo. Ele já estudara aqui quando os amigos chegaram. Repara que esse estudar aqui indica que essa pessoa estudou antes da chegada desses amigos, que também está no passado, ok? Futuro do presente enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. Ele estudará as lições amanhã. Já o futuro do pretérito, pessoal, é uma possibilidade. Ok? Se eu tivesse tempo, estudaria mais. Né? Uma possibilidade no futuro. O subjuntivo, né, é uma possibilidade, como eu disse. Né? É conveniente que estude. Né? Pretérito imperfeito. Se, aí você tem o se. Né? Expressa um tempo passado, mas posterior a outro já ocorrido. Eu esperava. Né? Então, é posterior a um já ocorrido. Eu esperava que ele vencesse o jogo, ou seja, o jogo aconteceu, mas depois ele esperava, ele tinha essa expectativa. O pretérito perfeito, embora tenha estudado bastante, ele já expressa o quê? Um fato totalmente terminado. Embora tenha estudado bastante, aqui você poderia também, embora tivesse estudado bastante, também estaria tranquilo. Ok? Pretérito mais que perfeito. Embora o teste já tivesse começado, alguns alunos... Bom, aqui, na verdade, né, pessoal, esse mais que perfeito é o exemplo que eu dei aqui, nesse embora tivesse, né? Poderia ser feito, mas aí cairia nessa classificação do pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente, quando eu tiver, quando eu fizer, quando ele jogar e assim por diante. Enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Olha só a frase. Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos. Percebeu? Um fato posterior ao momento atual, ou seja, quando ele tiver saído, depois do momento em que a pessoa está falando, mas já terminado antes de outro fato futuro. Né? Nós o visitaremos, ou seja, a visita iria acontecer depois do fato futuro dele ter saído do hospital. Aspectos verbais. Né? Ele está relacionado aos tempos verbais. Olha só. Perfectivo ocorre quando a ação está completa. Imperfectivo, quando a ação está incompleta. Né? Por isso a gente fala lá pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Pontual ocorre quando a ação é momentânea. Isso diz respeito ao gerúndio, né, pessoal? Eu estou estudando agora. É a sua realidade momentânea. Durativo, quando a ação é contínua, repetitiva. Ou seja, ele tem estudado, olha só, você pode utilizar aqui, na ideia do durativo, esse particípio. Por exemplo, ele vem estudando muito. Percebe que aqui eu coloquei um gerúndio também. Inceptivo indica que a ação está no início. Cursivo indica que a ação está em curso, em desenvolvimento. Também similar ao que eu tinha falado antes, né, do gerúndio. Terminativo indica que a ação terminou. Cabe muito bem no pretérito perfeito, por exemplo, né, tanto no modo subjuntivo quanto no indicativo. Contínuo indica uma ação continuada. Novamente cai na ideia ali. Você não precisa decorar esses nomes, tá, pessoal? É mais para você saber os aspectos dos verbos. Não precisa se preocupar em decorar isso aqui. E descontínuo indica uma ação interrompida, retomada. Né? Eu trabalhava aqui. Essa ação foi interrompida, porque eu não trabalho mais. Né? É uma ação ali, no caso, ligada ao imperfeito, né? Ao pretérito imperfeito. Regulares e irregulares eu já expliquei, né? Ali a gente, inclusive, eu dei um exemplo, mas você pode pegar o verbo fazer, né? Repare que você põe um cedilha quando você faz, quando você conjuga no pretérito, no pretérito, quando você conjuga no presente do indicativo. Eu faço, eu fiz, ó, também quebrou totalmente o radical.
Correlação verbal, né? Aqui, por exemplo, pretérito perfeito do indicativo mais pretérito mais que perfeito do indicativo. O que é essa correlação verbal, pessoal? É a articulação mais adequada entre os tempos e os modos verbais. Muitas vezes no nosso linguajar coloquial nós não respeitamos isso aqui, mas dá uma olhada nessa frase. Victor comeu a comida que pusera no prato. Muito bem. Você pode também aqui colocar de outra maneira, usando, por exemplo, o particípio, né? Você poderia ter feito Victor comeu a comida que tinha posto no prato, né? Também, tranquilamente. Mas você percebe claramente uma relação aqui de colaboração de um tempo com o outro, né? Então, um indica uma ação que ocorreu anteriormente à do outro. Né? Mesma coisa, aqui uma outra combinação. Futuro do presente mais futuro do subjuntivo. Contarei a novidade quando ela estiver. Olha só. Futuro do pretérito do indicativo mais pretérito imperfeito. Eu contaria a novidade se ela estivesse aqui. Olha como casa esse subjuntivo aqui, né, no tempo pretérito, com a possibilidade do futuro do pretérito do indicativo. Você percebe que há uma sintonia, uma harmonia aqui na combinação desses dois tempos, né? Enfim, vamos fazer alguns exercícios, eu até pulei a última lá, mas é só para você saber essa complementaridade, essa sintonia, essa harmonia fina que há entre determinados tempos verbais, ok? Vamos ver esse exercício aqui. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas. Visto que a democratização do ensino é uma necessidade, a escola pública, tarará, de ser realmente apoiada e defendida, embora muitos, tarará, pois, tarará. Bom, aqui no caso, pessoal, não pode ser tenha, porque não casa o tempo verbal. A escola pública tenha de ser? Não. Então essa aqui já está fora. Tem de ser. É uma dessas três aqui, né? Porque aqui já está fora também. Por que eu digo que é uma dessas aqui? Porque o verbo ter casa. Ó. A escola pública tem de ser realmente apoiada e defendida, embora muitos... O quê? Aqui ele vai pedir, pessoal, o subjuntivo, embora muitos contestem. Não funciona, embora muitos contestam, pois haveria, ou haverá, ou bom, haverá não poderia até ser, né? Mas pois não, né? Por quê? Porque esse seu embora muitos tal já joga a coisa para um ambiente de possibilidade. Então o futuro do pretérito ele encaixaria mais, de modo que a nossa alternativa mais adequada aqui seria a alternativa D, ok? Enem 2015, cópia rápida fácil. Vai ser bom? Não foi? Olha que curioso. Vai ser bom está no futuro e não foi indica o passado. Vamos ver. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital do mundo. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado. Olha, a rapidez. Vamos colocar aqui em destaque. O recurso da linguagem verbal que contribui, olha que palavra-chave, contribui para esse destaque, qual? A rapidez é o emprego do termo fácil no início do anúncio? Não, o fácil não está ligado com rapidez isoladamente. Então, isso aqui não dá conta, né, de acompanhar o que o enunciado está colocando. De adjetivos que valorizam a nitidez. Não, nitidez não tem a ver também com a rapidez. Né? Das formas verbais no futuro e no pretérito, sim, ele coloca de uma forma proposital, dizendo ali, né, que, vamos voltar ali para ver, vai ser bom, não foi? Ou seja, já foi. Então é tão rápido que já passou. É mais ou menos isso. Então essa aqui é a alternativa C. E por fim, acho que esse é o nosso último, esse exercício do Mackenzie. Novamente para completar. Só muito mais tarde vinha a saber, aqui no caso essa vírgula não combina, tá? Só muito mais tarde vinha a saber que a chuva os tarará na estrada e que não tarará ninguém que.
Aqui, pessoal, claramente a gente tem uma situação de um passado anterior a outro. Então, quando a gente tem um passado anterior a um outro momento do passado, que tempo que a gente pode usar? Bom, nós podemos usar, por exemplo, o particípio, né, apoiado ali pelo verbo ter, né, mas podemos usar também o pretérito mais que perfeito. Né? No caso, aqui o verbo é deter. Ó. Só que o deter no pretérito mais que perfeito não é detera, é detivera. Então, esses dois aqui já estão fora. Né? Vamos ver, tem que ser o B, o C ou o D. O B, C ou D não, perdão. Anotei e falei errado. Tem que ser o B, o D ou o E. Certo? Vamos lá. Detivera, que a chuva os detivera na estrada e que não houve, não teve não, pessoal. Cuidado, que o verbo ter e o verbo haver, na fala coloquial, são comumente confundidos. Você fala assim, tem 2 carros estacionados na esquina. Mas, na verdade, o correto é há 2 carros. Existem 2 carros. Ninguém tem 2 carros estacionados. A esquina não tem carros estacionados, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Essa já está errada por causa disso. Poderia ser a B, poderia ser a D e no caso, a E também não pode. Então, só pode ser a B ou a D. Vamos, então, para o critério de desempate. Que a chuva os detivera na estrada e que não houve ninguém que os ajudasse. Ajudasse eles? Não, né, pessoal? Ajudasse eles é inadequado conforme a norma culta. A gente até fala assim muitas vezes, mas teria que ser os ajudasse. Que emprega aqui, no caso, um tema que a gente ainda vai tratar, ok? Que são os pronomes. Então, seria a alternativa B, ok? É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um joinha aí, comenta, deixa a sua dúvida, se você tiver uma dúvida. E te vejo, então, no nosso próximo vídeo sobre a língua portuguesa. Até lá!